Boa tarde, irmão e irmã, frater e soror. Vamos começar mais um programa Bíblia e Misticismo. Hoje, quando um tema tão místico, né? Vamos falar um pouquinho mais de teologia, de umas situações que eu andei lendo, né? Após refletir sobre a palavra hoje. Esses dias de um senhor, né? Que falava, não, eu vou comemorar o Natal por quê? Porque o Natal está envolto em paganismo, né? Diz que Deus não se agrada no Natal e uma série de situações. Eu fiquei pensando na dicotomia judeus e cristãos, né? Na dicotomia também messiânicos e não messiânicos e outras histórias aí, né? Depois a gente vai refletir um pouquinho mais do que aparenta ser, né? Então, então, pessoal, eu sou Mariano Soltis, voltando mais uma vez, né? Autor de livros sobre a Bíblia. Gosto muito do pesquisa, não sou ligado, né, pelo menos nos meus vídeos e trabalhos, a nenhuma igreja, né? A gente faz um trabalho aqui mais de estudo bíblico e cristão, ou místico cristão, crítico cristão também, né? Coisas que a gente reflete sem ter nada amarrado com nada. O que a gente percebe na questão bíblica ou na questão da cultura ocidental cristã, não é só uma questão, por exemplo, do Natal, romanização, o que foi aproveitado do paganismo. Não é esse é o problema. O problema é dos judeus com os helênicos, né? Você já percebe ali no Novo Testamento várias confusões. E os evangelhos também, um evangelho escrito para judeus, outro evangelho escrito para gregos, outro evangelho escrito para outros povos, né? E você percebe que esse evangelium, né? O evangelium, né? Essa situação toda ela se envolve muita confusão, né? E parece que as nossas Bíblias têm umas certas alterações para amenizar isso, né? Amenizar as diferenças que tinha de Pedro com Paulo ou com Tiago também, né? De doutrina. Do que? Era aqueles primeiros cristãos que eram os messiânicos, ainda judeus, né? Os judaizantes, que seja, que parece que eram os verdadeiros cristãos, com os helenizados, né, com os gregos, com os helênicos depois. Que dali que parece que tem misturado o paganismo. E isso está aqui, ó. Está na Bíblia, não é a igreja que criou o paganismo, né? Por causa dessa influência helênica, talvez para a pregação do evangelho de Cristo, né, entre aquelas pessoas, com a própria linguagem no grego, os deuses que eles cultuavam e tudo mais, que acabou se misturando. E isso de judeu está muito presente na Bíblia, né? Ó, se vocês olharem, por exemplo, Mateus 10:5, ó, né? Mateus 10:5 fala claramente para não fazer para judeus, né? Para gentios, para não judeus, para falar a verdade, né? Não tem gentios, ó. Ó, lá em 10:5, a esses 12 enviou Jesus, dando-lhes essas instruções: não ireis aos gentios, nem entrareis nas cidades dos samaritanos. Ó. Então era judeu puro, não tem nada de estrangeiro. Daí então o cristianismo primitivo era messiânico, era um cristianismo judaico, né? Não tinha nada de cristianismo, por exemplo, grego, samaritano, aqui que ele falou, né, nos outros povos, né? E dos gentios muito menos, né? E muitas vezes isso não é nem muito assim leviano, às vezes é umas situações até pesadas ali que nem no Mateus 15, Mateus 7:6, né? Que tem aquela situação de não dar para os cães, né, as migalhas e tal. Ó, lá em Mateus 7:6. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis as vossas pérolas diante dos porcos. Por quê? Porque os judeus eram tão nacionalistas que eles tratavam de porcos e cães os não judeus. Né? Então Jesus aqui, ainda judeu, ainda messiânico, né? Ainda Messias, ele pregava, ele tinha esses ensinamentos para judeus novamente. Né? Não tinha nenhum cristão, nenhuma igreja separada, por exemplo, do judaísmo. Né? Seja ela igreja X ou Y, né? Que nem hoje em dia eu tento se atacar aí, como esse senhor tentou atacar o Natal, por exemplo, né? Carne de porco também, proibida judaica, também está se referindo lá em Atos 15:29, a gente sei um pouco de Mateus, Atos dos Apóstolos, né? E deixa eu pegar aqui se eu acho. 15:29, né? A gente percebe lá que vos abstenhais de coisas sacrificadas aos ídolos, de sangue, os animais sufocados e fornicação. Essa fornicação aqui é porcos, né? Mais uma vez uma referência ao não judaico,
Né? Então não era uma situação só dos pagãos que tinham algum sacrifício, né? Que nem eu já vi num curso de teologia e nos materiais, né? Ah, mas eram os pagãos, eles tinham sacrifício, por exemplo, a outros deuses e não sei o que, né? Não, não tem nada a ver com isso, eram os judeus mesmo falando de sacrifício de outros povos, né? Inclusive os porcos ali, que o porco daí fechou bem a temática, né? E assim vai. Ah, tem no remendo ali em Mateus 9,16, né? Tem várias situações. Do remendo é engraçado, porque eles colocam assim a questão ali do jejum antes, né? Parece que foi um texto colocado, né? Porque quando você lê Mateus 9,16, a gente percebe que ele está falando do velho e do novo, né? Não, ninguém põe remendo de pano novo e vestido velho, porque no remendo tira parte do vestido e fica maior a rotura. Né? Então você coloca um remendo e você estraga aquele vestido que já é velho. O que já é velho o judaísmo. Né? Não tem outro, vai colocar o novo. Depois eles emendam ali com a questão dos odres, né? Colocando o novo no velho, e parece que está dando outro sentido, mas não, está dando sentido do antigo que tem que ser valorizado, né? Que são os judeus. Né? Jesus judeu, mais uma vez. E o cristianismo dele, né, preservado pela família e tudo mais, o cristianismo judaico, né, o messiânico, né, e não helenizado, né, não aquela questão do Paulo. Paulo já transformou numa situação cosmológica, mundial, global, né, o Paulo seria o globalista, né, que a gente percebe aí nos evangelhos, e de pregar o evangelho, né, não aqui no Paulo, e você percebe o Espírito de Cristo, que é outra coisa que eu vou falar depois, de Jesus, né? Só pegar ali Tiago 1:1, imagina, Tiago 1:1, você percebe também para judeus, mais uma vez, né? Então, várias passagens, várias situações, elas são referências, né? À situação judaica, à situação messiânica, né? E não a uma situação, por exemplo, do que os romanos fizeram, do paganismo que determinada igreja criou, por exemplo, né? Nada a ver com isso, né? Então, ó, em Tiago 1 lá, ó. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos da dispersão, saúde. Né? Ele não está falando para cristãos, nem está falando para gregos, ele está falando para as 12 tribos. 12 tribos do quê? De Israel. Né? Tá falando para judeus mais uma vez. Então, é outra situação muito estranha aí, né? Que aparece. Né? Lucas 14:21. Só para não tem muito a ver com isso, mas só para ver o que o texto foi mudado da Bíblia, né? Que as pessoas aí são muito biblicistas, literais, e, né? Que a Bíblia seria intocável, né? Mas você pega Lucas 14:21, só a tradução que eles fazem é totalmente diferente, ó. Nossa, vamos começar pelo 21. O servo voltou e contou isso ao meu senhor. Então, irado, o dono da casa disse a seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Né? Que é aquela parábola da ceia lá, né? A parábola da ceia. Da refeição, né? O que ele está se referindo é becos, o que ele quer que pegue pessoas nas prisões, né? Então veja, hoje o preso ele é tão desprestigiado pela sociedade, é tão perseguido. A própria Bíblia, aqui no Evangelho segundo Lucas, né, 14:21, fala numa parábola para pegar os presos e trazer para si, né? Então o Evangelho, o texto, ele é muito diferente, né, muito mais polêmico, talvez no literal, no grego, né, do que as traduções, né? A carne de porco ali também, então, várias situações aqui bem confusas que mostram essa questão judaizante, né, messiânica, contra os helênicos, né? Uma situação de um cristianismo original que foi ocultado por um movimento de bispos, de igrejas, de um novo evangelho, o evangelho também um pouco montado, né? Não era um evangelho de vida cristã, mas um evangelho de texto. E isso daqui daí resultou, né? Muito no Paulo, né? Um cristianismo do espírito, um cristianismo místico, né? Que para mim é verdadeiro também, mas é diferente do original que seria de Jesus, né? O histórico, né? Então tem o Jesus histórico, no Jesus mítico tem o Jesus místico, né? Então a gente vê 3 Jesus.
E uma situação interessante que ninguém fala é que lá o Espírito Santo, o Espírito que aparecia na Santa Ceia, é um Espírito de Jesus, né? Ele falava depois que Jesus ascendeu, ele ainda se comunicava durante um tempo com médiuns, que seriam ali os oficiantes dessa Santa Ceia, né? Então não era uma situação só de um pão dividido, uma refeição, não. O Espírito de Cristo se comunicava lá, né? O Espírito Santo, né? Através desses médiuns, através dessas pessoas pentecostes, né? Esses pentecostais da época, né? Diferente dos de hoje, que é outra coisa, né? Na época era o Jesus mesmo se comunicando. E assim vai, sabe? Então a cultura judaica foi escondida, né? O judeu foi, né? Quem que é o sal da terra aqui também, né? O sal da terra é o cristão e não sei o quê. Aí você vê que sal da terra eram os próprios judeus também, né? Então várias referências que tem no novo evangelho que ainda eram messiânicas e que foram transformadas pela cultura grega, cristianismo religioso, né, das religiões também, não dá para colocar só uma igreja nisso não, né? Ainda colocar várias igrejas nesse processo de manutenção dessas adulterações da Bíblia. Né? Quando a gente vê a adulteração da Bíblia, a gente já vê vários problemas, né, pessoal? Um grande pecado contra Deus quando você pega um texto sagrado e você adultera ele para ter o interesse. E isso aconteceu, né? Isso não é só romano, nem só de uma igreja. Né? Então a resposta a esse senhor aí que falou que só o Natal, por exemplo, seria um problema, né? A gente vê que não tem nada a ver, né? Existe toda uma cultura mística, um cristianismo de tradição oral, um cristianismo de outras doutrinas que vai além da Bíblia, porque se for para pegar só a Bíblia, só do que eu mostrei hoje de adulteração aqui que já teve, né? E muito mais, claro, já mostra que a questão era bem diferente do cristianismo primitivo e do cristianismo que foi depois, né? E não é tudo a mesma coisa, não. Foi feito, sim, uma união desses judeus e desses helênicos, mas não eram totalmente diferentes, né? Os judeus de Cristo lá, o histórico, bem diferente do Cristo místico e mítico que depois ficou, que é o que a gente conhece, né? A gente conhece o Cristo mais mítico, né, do que o histórico. Tá bom, irmãos? Essa foi mais uma Bíblia e Misticismo, um programa aí, né? Hoje um pouco diferente, um pouco mais teológico, não ficou tão naquela situação mística, a gente saiu um pouco, e baseado num livro do Ciro de Moraes Campos, né? Que é a história do judaísmo. Um livro fácil de deixar aí, meio ateu, sei lá o que ele tem aqui, é historiador, eu acho. Mas é interessante porque mostra esse outro lado do evangelho, que a gente acaba não ouvindo de teólogos nem de religiosos, né? Tá bom, irmãos? Até a próxima. Estejam com Deus, com o Yahoo, com o Espírito Santo, o Hakadosh e com Jesus e Yeshua.